Bem-vindos a mais um episódio do podcast Guardiões da Retenção. Cada episódio que passamos aqui temos novas surpresas. E não basta você aí apenas estar mais uma vez escutando, vendo a gente. Você vai ter que seguir nas redes sociais. Eu já vou deixar agora para você seguir a Retenmax, que aí é uma empresa de performance empresarial. Quero que vocês sigam. Cada vez mais teremos novos conteúdos. E esse episódio aqui estará nas principais plataformas, inclusive o YouTube. E cada vez mais que estamos passando por esse ano de 2023, eu quero trazer novas surpresas, né? Novas pessoas aqui capazes de poder acrescentar com o cenário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Com isso em mente, eu falei assim, tem que trazer uma pessoa aqui que estava com um relacionamento próximo, né, para um amigo em comum, que ele também terá um episódio aqui com a gente. Ainda não vou falar quem que é. E quem é aqui que eu trouxe é o Tony Kaique, da agência Zenit, aí um dos fundadores, um dos diretores da agência Zenit, aí uma das grandes agências de marketing aqui de Campo Grande. E o assunto que a gente vai querer também falar aqui são novas tecnologias, não apenas marketing digital, que é um assunto que todo mundo fala, né? Pô, vocês devem estar enjoados aí, a galera toda hora fala de marketing, mas é um assunto que sempre se renova, porque é um laboratório, testes, inovações. Sim. E aí eu queria que, Tony, você explicasse aqui quem é você aqui para as pessoas do nosso episódio, e depois a gente vai contextualizando e vai fazendo novas perguntas para a gente ser assertivo nesse episódio aí. Muito obrigado por ter vindo, meu amigo. Que isso, é um prazer estar aqui. Quando você me chamou, eu fiquei pensando assim, falei, caramba, será que eu vou ter desenvoltura para desenrolar, para conseguir falar no microfone? Não é uma coisa que eu estou acostumado a fazer, mas eu acho que dentro da comunicação a gente tem essa coisa assim, você precisa desenvolver algumas coisas, e se você quer se posicionar como agência, como comunicação, se você quer falar para os seus clientes, falar, cara, você precisa participar, você precisa falar para a câmera, a gente tem que fazer também, né? Então, só de ter vindo já é uma questão de marketing digital. Calhou, algo que eu queria me desafiar a fazer. Você já tinha gravado antes, Tony, um episódio de podcast? Não, nunca tinha. Sério? O primeiro? Ninguém teve a ousadia de te chamar, cara? E poucas vezes eu gravei, assim, entrevista, alguma coisa pra câmera, sabe? Uhum. Eu lembro que na verdade, eu vou me apresentar primeiro, que foi a primeira pergunta, né? Beleza. Meu nome é Tony, eu sou sócio proprietário da agência Zenit. A gente está aí com 10 anos de mercado. A gente começou com marketing digital numa época que essa questão de redes sociais e tudo mais ainda estava se desenvolvendo na forma como é hoje, né? Então, as estratégias de marketing digital que eu trabalhava quando a agência abriu era muito mais voltada para Google, para anúncio, para um lado mais de performance mesmo, assim, sabe? Então, essa questão de gestão de tráfego, essa maneira de qualificar público, isso daí não existia dessa forma. Até porque os próprios anúncios do Google, eles eram um pouco mais limitados, né? O nível de filtro que eu conseguia fazer nos anúncios, também, né? Então, eu estava muito mais mirando aquelas pessoas que estão buscando pelo produto, aquela demanda que já existe. Desculpa te interromper, Tony. Desde o começo foi esse intuito de performance da Zenit, ou vocês foram se moldando? Porque isso é até uma questão curiosa, né? Geralmente as agências, elas têm segmentações ou focos, né? E você entende mais que eu desse assunto. E sempre da Zenit foi esse da questão de performance. Porque aparentemente o que você está falando faz sentido, né? Sobre isso, eu arrisco a dizer que nenhuma agência é igual a outra. Porque por mais que existam modelos e que as agências se copiem estratégias que estão dando certo, conforme as lideranças vão surgindo dentro da agência, você vai desenvolvendo uma capacidade técnica melhor naquela área, né? Então, é difícil você encontrar os modelos assim que são, vamos dizer, vencedores e replicáveis para todo mundo, né? Então, a nossa agência, né, quando ela surgiu, ela era bem voltada para performance. A gente pensou no seguinte ponto: Campo Grande ainda está engateando com marketing digital, as grandes agências não estão olhando para isso, vamos mirar esse mercado, mas atender as demandas que outras agências atendem também, que é essa demanda mais full service, assim, principalmente quando se trata de criação de material offline,
que eu tinha um sócio na época que ele era muito bom nessa área. Então, a gente quis unir essas duas coisas, se posicionar como performance, pegar algumas empresas médias, que às vezes ela não tem a necessidade de estar com uma agência gigante, mas tem algumas necessidades de material offline, de campanha, de criações que as agências de marketing digital que estavam surgindo não faziam. Até hoje tem muito disso. A agência de marketing digital, ela vem mais com essa vertente assim, olha, eu faço tráfego, eu crio alguns conteúdos, mas boa parte dos conteúdos você precisa criar por aí, e eu tenho essa estratégia aqui, o cliente que se adequa, né? Entendi. Eu vejo também que, não é duvidando da capacidade dos nossos ouvintes aqui, mas quando o termo é marketing, eles pensam sempre no digital, né, Tony? E hoje, na realidade, as estratégias, elas se complementam, né? Isso até é um assunto que a gente estava conversando com uma das redes de televisão aqui, uma galera de uma rede de televisão aqui, que falou, não, essa questão de você estar no offline, muitas das vezes é gerando autoridade, né, e renovação da marca. Como que o marketing digital e o offline, né, o online e o offline, eles se complementam para a área da performance? O marketing digital, você fala, e o offline, né? Isso, o online e o offline. Eu gosto de pensar num começo dessa questão do marketing, né? Dessa palavra marketing. Se você pensar bem, a gente está falando de desenvolver toda uma estratégia de vendas, né? Muitas vezes desenvolver até o produto. Não se limita a fazer anúncio no Facebook, fazer anúncio no Google e tudo mais. Hoje, como o negócio ficou num nível de sinergia entre o online e o offline, é muito mais comum que você faça uma campanha que você fazia antigamente aqui em Campo Grande. Você coloca muito outdoor, muita rádio, e você sempre vai colocar um complemento de mídia de anúncio de Facebook, anúncio de Google. Então, se eu estou fazendo muito anúncio num determinado produto, igual a gente está no meio de uma campanha agora, de um cliente que chama Santa Inês. Ele faz muita propaganda muito offline. Então, você vê aquele anúncio, você vê um outdoor, você vai ver que eu não consigo colocar muita informação naquilo lá. Então, você se interessa, você vai buscar aquilo no online. Quando você busca no seu celular, eu comprei a palavra-chave no Google, Santa Inês, világio, loteamento, lote. Então, eu tô esperando para te receber, né? Você... como se fosse um sniper, assim, preparado na hora que a pessoa se encaminhar para a próxima plataforma, você já tá ali pronto. Eu nunca vou conseguir... Um exemplo, você escuta um spot de rádio, você escuta um celular ali, ó, ligue 99, tal. Cara, é difícil a pessoa que vai decorar esse número, né? Putz, vou parar o carro aqui e vou entrar em contato agora, né? Será que ele vai repetir? Então, muitas vezes você precisa que a pessoa veja a sua publicidade em vários canais para que ela grave seu nome, que ela se interesse. E quando ela buscar, você comprou a mídia ali, comprou o anúncio, a palavra-chave, ela aparece, ela vai entrar no seu site, ela não vai comprar, mas ela vai olhar e talvez vai se interessar, mas ela vai falar, putz, agora eu tenho uma reunião, não vou comprar. Mas aí você entra com o que você já conhece, né? Que é o retargeting, que onde essa pessoa navegar agora, ela vai ver você no Campo Grande News, vai ver você no site da Globo, vai entrar no YouTube, vai ter vídeo seu, vai entrar na rede social, vai ter anúncio seu. Então, a gente fecha, né, esse cerco. Então, muitas vezes eu vou estar usando a mídia mais massificada para que você conheça, né, para apresentar o produto, e a mídia digital para conversão. Né? Conversão direta, pegar o lead, pegar os seus dados para futura venda. E para cada segmento, Tony, tem uma estratégia totalmente diferente, né? Então, por que eu estou falando isso? Geralmente na Zenit, você que se encarrega das estratégias dos clientes, vou até fazer uma pergunta um pouco capciosa assim. Na sua equipe hoje, quantas pessoas tem exatamente? Minha equipe lá? Da internamente, eu acho que contando comigo e com o Thiago, deve dar umas 15 pessoas. Umas 15 pessoas. E aí tem a gente tem bastante freelance, assim, que já virou um freelance recorrente. Recorrente. E dentro dessas pessoas da sua equipe, existe uma pessoa focada na estratégia das empresas ou geralmente sai de você? Por que eu estou falando isso, né?
Aqui nós, do Guardiões da Retenção, nós temos muito esse viés dessa empresa ela se tornar autogerenciável, que é um assunto aí que a gente fala bastante. E qual que é a ideia? Você está bastante na operação, você está bastante com contato com o cliente. Isso é legal saber, por causa que o modelo de agência, pelo menos que eu acompanho comparado a outros modelos de negócio, ele é bem específico. Eu pelo menos considero bem específico. Que depende muito do talento, ali também querendo ou não dos sócios. Porque muitas das vezes eles são especialistas em algum assunto e eles partiram para essa área. Eu queria saber se isso acontece com você, se acontece com a Zenit. Tem muito isso, eu acredito. Tem muito também de conforme essa empresa ela vai se desenvolvendo, como eu falei, ali vão surgindo novos líderes, novos talentos, e essa pessoa às vezes não é sócio, mas a agência depende muito daquele talento ali, que é uma pessoa que é muito boa, muito criativa, é muito boa em determinada área, então ela puxa a agência para cima e assim vai. Lá na agência, eu participo bastante, acho que mais do que eu gostaria, mas a gente tem um processo. O que acontece? Eu não posso sair fechando contrato, negociando com um cliente de determinados segmentos que a gente já não tem a nossa estratégia base, sabe? Então, o cliente, muitas vezes, ele precisa conectar com a minha estrutura de agência. Cliente, vou te dar um exemplo, um cliente de varejo que ele demanda aqueles tabloides toda semana ou todo dia. Eu não tenho... Não tenho fit, né? Eu não tenho fit, eu não tenho as pessoas que vão atender isso. O meu melhor não vai ser exatamente o que ele mais precisa, né? Então, eu preciso que algumas coisas que são complementares, tudo bem eu me adaptar para atender alguns clientes, mas o core do negócio precisa conectar com o core da agência. Então, já começa por aí. Eu não vou inventar tanto a roda na hora de captar, trazer novos contratos. Um outro ponto é que lá a gente deixa o atendimento como uma espécie de gestor estratégico da conta. Então, ele participa ativamente do processo de criação, ele participa das ideias, ele não atua tanto nessa parte interna. Então, a gente divide o atendimento em duas pessoas. Aí tem uma pessoa que vai atuar mais na gestão das coisas internamente, assim, gestão de tarefas, atender algumas demandas do cliente e tudo mais. E esse atendimento, ele ser um papel mais estratégico. Então, é um atendimento, planejamento, assim. Então, a gente sempre vai nas reuniões de atendimento, a gente vai rever os clientes e trazer ideias, estratégias que estão dando certo de um para o outro e tudo mais. A gente procura não atender clientes que sejam concorrentes, de segmentos idênticos e tudo mais. Então, isso faz com que eu possa ter uma certa sinergia entre a equipe e trazer alguma estratégia. Você está fazendo uma estratégia dentro do segmento agro, eu estou fazendo aqui na prestação de serviço a mesma coisa, porque eu peguei a estratégia que você fez para determinado cliente e adaptei para essa realidade aqui, né? Eu vejo que você transforma dessa forma a sua equipe multidisciplinar, porque eles precisam saber de vários assuntos, várias áreas. Porque se você só tivesse segmentado assim, é minha opinião, posso estar errado. Sei lá, vamos focar só em clínicas odontológicas. Então, a pessoa ficaria, assim, entre aspas, bitolada naquele assunto, principalmente nessa questão que ele é basicamente um gerente de conta. Ali você pega... Isso até é um assunto mais denso, né, Tony? Porque tratando da retenção de colaboradores, de clientes internos, né? Isso é bacana porque transforma ali a pessoa do atendimento sempre em novos desafios, né? Porque ele tem que tratar de novos assuntos sempre. Né? E são várias questões diferentes, né? Isso, particularmente, eu achei... você até falando assim abertamente talvez um dos segredos do seu negócio, né? Você acabou falando. Não sei se... eu acho que eu gosto disso. Aí eu não sei se eu estou talvez atraindo ou trazendo pessoas para esse cargo que também queiram isso. Não ficar nessa questão monótona de você atender sempre o mesmo segmento, fazer as mesmas coisas. Isso transforma o seu dia a dia em um aprendizado contínuo, em alguma coisa que não fica monótona, né? Então, eu gosto dessa ideia de você poder atender vários segmentos. Eu acredito que quando você faz a mesma coisa por bastante tempo, no mesmo nicho,
você alcança um nível de excelência. De expertise, assim. Naquilo que você se propôs a fazer. Mas também você fecha o olho para algumas coisas. Então, a pessoa precisa ser muito antenada do mercado de publicidade, ter muito bons relacionamentos, para ele não se manter durante anos fazendo a mesma coisa, né? Igual uma empresa que descobre uma forma de captar lead, de crescer e de fazer uma publicidade boa, mas vamos falar assim, rasa, né? Mas que dá certo e dá dinheiro. E muitas vezes o que o empresário está querendo é isso. Eu quero retorno, quero dinheiro e tal. E descobri essa forma aqui. E aí eu monto minha equipe, minha agência in-house. Né? E crio esse modelo, vou replicando esse modelo durante um tempo. Quando esse modelo para de dar certo, você fica com uma agência in-house ali que não sabe fazer outra coisa. Né? Porque você pegou um negócio que estava dando certo, né? E continuou. E chega uma hora que tudo... E cada vez mais rápido, né? Tudo vai mudando e cada vez mais rápido. E é incrível como, por exemplo, a gente que muitas vezes se sentia na crista da onda, quando a gente abriu a agência, nos primeiros clientes. Caramba, olha como a gente está inovando, olha as coisas que a gente está trazendo que outras pessoas não estão trazendo, que outras agências não estão olhando. Você fazia uma reunião com o cliente, ele ficava, caramba, legal, nunca tinha escutado alguém falar por esse lado. Hoje, já tem centenas de pessoas fazendo o que a gente estava supostamente começando a fazer, outros começaram a fazer e tal, também não sou pioneiro no negócio. Então, a gente vai percebendo que as coisas vão mudando e vai mudando cada vez muito mais rápido, que você precisa, você precisa estar muito ligado, né? E atender vários segmentos, eu acho que é uma forma de você estar ligado. Porque você começa a estudar um determinado segmento e você vê alguns players daquele segmento e fala, olha o que esses caras estão fazendo. Putz, os caras estão sendo muito... Né, para implementar, inclusive, nesses outros modelos, né? Eu até penso que essa forma como você implantou na sua empresa, Tony, vem muito com o conceito das pessoas ali, desde designer até o atendimento ou estrategista de tráfego, né? Ele pensar fora da caixa. Porque o que acaba acontecendo? Se ele está, que nem você falou, a gente citou o exemplo, né, de clínica odontológica, ele fica focado, né, ele está dentro ali da garrafinha. A ideia é ele sair e ter outras perspectivas de outras garrafas, vendo por outro cenário, né? Sim. Aí ele consegue incrementar e eu acho que isso valoriza a inovação. Né? Eu, pelo menos, acredito que sim, né? Sim. É bem legal isso. Tony, deixa eu te falar um assunto. É até um assunto audacioso aqui conversar. Pelo que eu vejo, que eu acompanho de agências de marketing, eles conseguem executar um excelente trabalho para os clientes. E para eles mesmos, qual que é a dificuldade, muitas das vezes, da agência trabalhar o conteúdo, trabalhar essa questão de performance ali para a empresa mesmo? Por que eu te digo isso? Uma conversa que a gente teve anteriormente, eu falei, vou começar a colocar uns outdoors, assim, da Zenith e tal. E eu falei, eu já vi algumas agências fazendo, mas não é tão comum, né, Tony, essa estratégia, né? O que você acha da agência fazendo o marketing dela mesma? Houve uma época que era mais comum. Você via bastante placa de agência, você via as agências marcando muito, mostrando muitas coisas que elas faziam de publicidade offline. Mas o que acontece? Eu acredito que tem muita agência que faz um trabalho bem feito para si mesma. Faz conteúdo bom, tem muito sócio que se posiciona muito bem, e isso é ótimo. A gente não faz muito conteúdo para a gente, porque como a nossa agência é pequena, a gente não tem tanta equipe e gosta de estar 100% envolvido com as ações dos clientes. Para a gente manter a nossa curva de crescimento, a gente opta por fazer campanhas. Então, eu não fico o ano inteiro desenvolvendo conteúdo para a agência, mas eu faço alguns cortes durante o ano e falo, olha, agora a gente vai ter um cliente importante que é a agência, ela vai entrar e a gente vai desenvolver esse tipo de coisa. E aí, nessa ideia de fazer campanhas, a gente muitas vezes pega algumas placas na cidade, mas não faz aquela coisa com cara de jabá, assim, sabe? A última campanha que a gente fez era
era uma frase da pandemia, eu não lembro o que era a frase, mas era alguma coisa sobre as coisas vão melhorar e tal. A gente colocou uma frase legal sobre a pandemia, nosso logotipo, e isso daí foi o suficiente para despertar olhares de empresas maiores. Essa questão que eu tenho com relação ao outdoor, apesar da gente ser muito mais do marketing digital, né? É por conta de alguns clientes específicos. Algum público específico que a gente mira é um público que não gosta ou não interage de alguma forma com os anúncios da maneira que a gente espera, né? Então, alguns CEOs, algumas empresas maiores, muitas vezes a gente precisa atacar eles de outras formas. Claro que a maior parte disso daí surge um pouco de relacionamento, mas é legal você chegar num cliente e ele já te conhecer, ele já ter ouvido falar da sua agência. Eu vi um outdoor seu, eu sei quem vocês são. E você acredita também, Tony, que gera um sentimento bom para os clientes que já... Não as pessoas que vocês estão prospectando ou vão se tornar seus clientes, mas os clientes que já são clientes. Você acredita que dá um sentimento bom? Pô, aquela é agência, qual empresa? Já é isso? Eu me vejo numa posição de transição, né, no mercado. Eu não sou uma agência consolidada, apesar de ter 10 anos de agência. Eu acredito que tem agências que têm essa imagem de muito mais consolidada do que a minha, agência muito maior. Amigo, 10 anos é para qualquer um, né? Se o Sebrae, a galera fala que a empresa vai durar 2 anos, você durou 5 vezes mais. Sim. Né? Então é algo para tirar o chapéu, né? Sim. Falando. Mas você entende que eu estou concorrendo com empresas maiores. Eu quero um espaço nessa mesa, né? E muitas vezes um dono de empresa já se relacionou com esses donos de agências, já conheceu, já até passou por várias dessas agências, mas ele tem medo de colocar a marca dele numa agência às vezes menor, numa agência que ele não conhece. Então, esse tipo de trabalho ele vai me dando credibilidade, né? Ele vai dando solidez. E aí dá coragem para essas pessoas negociarem com a gente e conhecerem o nosso trabalho, né? Falando agora um pouco sobre retenção de clientes e depois a gente vai tratar do outro assunto de novas tecnologias, Tony. Certo. Só pra gente contextualizar aqui o bate-papo, né? Hoje, quais ações você faz, Tony, para reter os seus clientes? Porque eu acompanho algumas agências, né? Já atendemos algumas agências e aí acabava tendo a evasão, né? O churn, né? Sai um contrato e tal, o dono fica, preocupado. Como que hoje, uma das estratégias, não precisa falar todos os segredos, né? Mas uma das estratégias da Zenit para reter os clientes? Eu amarro eles num contrato de 12 meses com uma multa alta. Não, a gente... O trabalho de agência, ele tem uma questão muito... Eu acho que muito séria, assim, que é da proximidade, né? O cliente, ele quer sentir você como uma peça da empresa dele, né? Não como um prestador de serviço que está lá na casa dele... e tudo mais. Então, a gente procura criar alguns gatilhos dentro do nosso atendimento para que a gente mantenha essa proximidade com o cliente, para que a gente sempre esteja levando coisas para eles. E, em algum momento, a gente quer que ele também não entre em estagnação e a gente também não entre em estagnação. Então, a gente tem que... Acho que o principal ponto é esse cuidado, é não deixar estagnar, é sentir que o negócio está estagnado, perceber que a gente está fazendo a mesma coisa e falar, olha, agora é o momento da gente chegar lá para ele, trazer uma nova proposta, uma nova ideia e falar, você precisa investir mais, ou a gente precisa rever essa maneira que a gente está gerenciando o seu... Mudar a estratégia. Seu marketing, seu método, né? Eu acho que é mais isso, assim. Não, eu acho isso bem legal, Tony, que eu vejo que um dos segredos é o atendimento, né? Essa questão que, inclusive, é um dos segredos do seu modelo de negócio. Eu acredito que também você, pelo seu relacionamento, o seu network, também seja um dos fatores que vem a favorecer a retenção, mas também essa mudança e inovação por pegar vários segmentos também, né? Então, você vai acrescentando... Vai fazendo uma listinha ali estratégica para quê? Que venha a reter e aumente a vida desses clientes com vocês, né? Eu acho isso bem legal. O Retem Max, ele tem algum tipo... Tem alguns nichos que é melhor? Tem alguma coisa assim? Sim, existem alguns nichos
que a gente atende, por exemplo, tem um produto nosso, Tony, chamado R360. O grande objetivo dele é atender empresas de varejo, que aí já vai em contrapartida do que você fala. Mas não nessa parte de arte, gráfica, né? É a parte mais de performance, que pega um pouco do que vocês fazem. Mas ali a gente elabora uma estratégia de 4 vias, né? Ali que a gente tem uma empresa parceira de cashback que a gente coloca, porque aí funciona bem assim em restaurante, em lojas, por exemplo, Mundo Verde, né? Venha funcionar e incrementar que o cliente venha a ser retido, né? Outra estratégia também, a gente tem um sistema próprio chamado Retém Max, que é um sistema de feedback. Por quê? Porque eu acredito que uma das formas de conexão com o cliente e principalmente de reter ele vai ser o feedback. Porque é muito bacana. Hoje, inclusive eu vou citar um detalhe. Hoje eu fui a Leroy Merlin, não me importa de falar o nome deles. Inclusive aqui o diretor da unidade de Campo Grande é um grande amigo meu, Luciano. Abraço, Luciano. E aí eu tava lá, e aí eu até pensei, se eles tivessem um Retém Max aqui, eu daria um feedback deles que o estacionamento deles aqui em Campo Grande é confuso. Eu senti isso porque teve o meu carro, né, que eu tava saindo, eu não soube sair ali, e o outro carro que tava ali comigo também não soube sair. Entendi. Ou seja, então, a gente metrificar o feedback é algo estratégico também. Porque, e ainda mais quando o cliente ele vê, eu dei aquele feedback e a empresa me ouviu e mudou, aquilo é um sentimento muito bom. Então, por isso que o feedback é a outra via. E ali tem uns tijolos espalhados, né, no estacionamento. Pra mim, assim, é o modelo de negócio deles. Mas drive-thru de construção, pra mim, não fez muito sentido. Assim, mas beleza. Mas é meio confuso, né? Então, se eu tive esse sentimento, eu fui lá 1, 2 vezes, e aí eu me perdi. Ou eu sou uma pessoa incapaz, e tá tudo bem, mas o outro carro também passou pela mesma situação. Então, talvez seja algo recorrente ou aconteceu algum problema lá. Tá tudo bem, beleza, feedback. E aí, a terceira via, Tony, são automações de WhatsApp. Porque o WhatsApp hoje é a principal ferramenta que o brasileiro usa, né? A gente usar ele estrategicamente é algo que vem a beneficiar a gente. Inclusive, o sistema Retém Max tem automação própria de WhatsApp. E, por fim, ali, sem segredo nenhum, o tráfego pago. Com foco em público lookalike, ali, remarketing, né? Pra gente criar o mesmo público para poder reter essas pessoas com essas estratégias. Entendi. Né? Então, é uma estratégia aí de comercial que a gente chama de ponta a ponta, que na realidade a gente chamou de 360 com 4 níveis ali, né? Então, isso é uma das estratégias nossas para esse público. E tem várias outras, né? Mas eu acho que não convém a gente comentar. Mas, Tony, eu respondi a sua pergunta? Sim. Não, então, pelo que eu entendi, você vai conectar mais com varejo, né? Isso. Esse produto. Esse produto específico que é o R360. A gente tem vários produtos, mas o intuito da empresa vai ser o quê? Essa questão de performance da empresa. E seja pela consultoria, que é a origem da empresa, né? A gente não pode perder o intuito, né? O core business, que é a consultoria, a gente poder ajudar as outras pessoas. E querendo ou não, até a agência, muitas das vezes, né, Tony? O atendimento ele tem que ter esse ar de consultor. A gente querendo ou não, porque isso agrega valor ao nosso cliente, né? Mas eu acredito que seja isso. Aí tem outros produtos, né? Tem um produto financeiro, tem um produto ali que o foco dele é em contratação, tem um produto que é a estruturação de empresa, né? Então, cada produto, ele serve para um público-alvo. Você fala, putz, é muito tiro. Mas assim como a Zenit, a gente também quer ter vários segmentos para que a gente possa se renovar e também incrementar os outros negócios. Vamos falar que eu acredito que seja um dos assuntos, né, mais pertinentes aqui da conversa. Né? É o assunto que, particularmente, uma das últimas vezes que a gente foi na casa do Vlad, a gente conversou, que são novas tecnologias, inteligência artificial, né, essa criação de conteúdo automático, né, principalmente de copy, né, que são os textos para vendas, né, que é bem recorrente, mas principalmente hoje, né, o assunto que todo mundo está falando, que é o ChatGPT. Hoje, qual que é a sua opinião em relação a isso? O que vem acrescentar as agências e como que você utiliza dentro da Zenit? Eu acho interessante falar disso porque eu dei uma olhada no YouTube, assim, e eu vejo que na gringa os caras estão falando muito disso que está acontecendo, assim, e quais são os usos que eles têm de cada coisa e tal. E aqui a gente vê pouco, né? O pessoal acho que está aproveitando pouco, apesar de ser um negócio que está em alta, absurdamente, parece que bateu o recorde de todas as redes sociais como o primeiro a conseguir 1 milhão de usuários. Nossa, um negócio eu até assim. Vi, eu tenho várias em menos vezes, tempo, né? Várias vezes essa semana e a semana passada eu tento entrar.
E aí sempre tá assim, estamos no limite. Aconteceu com você também? Então acontece direto isso daí, mas aí você tem que ficar dando um F5 ali que entra, rapidão. Fica apertando várias vezes F5 aí, dá certo? Dá certo. Então foi minha incapacidade nesse momento. Não adianta ficar esperando, porque ele fala ali, né? Coloca seu e-mail aqui e tal. Ele até brinca, a inteligência até brinca, não. Vou comentar assim, 5 coisas ruins do chat GPT. Aí tá lá. Eu tenho usado bastante para fazer pesquisa, principalmente de assuntos... Cara, isso foi uma das coisas que eu achei mais legal. Assuntos que tem pouco conteúdo em português. Lá tem muito, porque eu acredito ele vai pegar conteúdo em vários idiomas e fica tudo dentro daquele cérebro dele lá. Você pergunta em português, ele traz um resumo de todo esse conteúdo do mundo para você em português. Nossa. Então, assuntos que antigamente era muito difícil você conseguir conteúdo, lá você acha, sabe? Então, você ter ideias, temas, coisas que as pessoas talvez busquem, principalmente ideias para você produzir conteúdo, eu acho que lá é bem legal. Eu acho que ele vai acabar com alguns infoprodutos, com algumas coisas muito... coisa muito bobinha, cara. Esses dias... Eu não gosto muito de boa parte desses... Você sabe de quem eu tô falando, né? Uhum. Desse pessoal que só quer enganar os outros no tráfico pago. Talvez as coisas que mais dá dinheiro hoje em dia, né? Nossa, tem até um amigo, eu acho que eu já te falei isso. Que ele faz? Qual que é o business dele, assim? Ele fala muito bem inglês, né? Viaja sempre. Ele olha sites de fora, conteúdo de fora, coloca o IP dele de fora. E aí ele vê quais cursos e infoprodutos estão famosos nos países. Sim. Ele pega e tal... Aí ele pega esse infoproduto, ele compra do cara, ele fala assim, vou comprar o seu infoproduto, assim, né, ter o direito, né, do info e tal. Ele traz aqui pro Brasil, né, ele já tá aqui, né, ele analisa isso, ele pega um assunto, sei lá, como melhorar a sua performance no relacionamento. Uhum. Uma ideia genérica, assim. Ele cria vários produtos disso e começa a vender por vários nomes diferentes. Sei lá, o segredo do amor, aí é um produto. Uhum. E ele ganha dinheiro com isso. Sim. Ele traduz e vende. Então, esse estouro dos especialistas, ele tem um lado bom, que é você conseguir aprender micro coisas. Eu tenho uma dificuldade em retenção de cliente, eu vou comprar um infoproduto que ensina só isso, sabe? Eu não preciso entender todo o conceito da coisa, da venda, do marketing. Não, eu quero só esse pedaço aqui. Olha, eu tenho dificuldade em fazer... tem curso de Photoshop para você fazer aquelas artes de jogador de futebol, sabe? De esporte. Sei, um negócio muito específico, sabe? Você não tinha isso antes. Então, eu acho legal essas questões. Você pode ir direto ao ponto, porque sempre tem um especialista em alguma coisa. Mas tem uns caras que colocam um produto merda, né? E aí, eu comprei esses dias um negócio, mas eu comprei para testar mesmo, para ver se era enganação, e era, sabe? Um produto de R$15. Você não vai reclamar, devolver R$15, R$20. R$9,90. Mas você vê que é um negócio super enganação. Mas eu acho que agora com o ChatGPT, a pessoa nem tem mais esse gatilho da compra. Porque você vai olhar e falar assim, esse negócio é tão simples, eu vou perguntar lá no Guru, né? Você pergunta, ele vai te trazer isso, sabe? Nossa, entendeu? Cara, é muito louco o tanto de coisa que ele traz. Vai ser tipo um espião. Tal assunto vale a pena? Ele já vai poder responder? Talvez você perguntar assim, o que você tem para me trazer sobre retenção de clientes? Como eu vou reter mais clientes na minha padaria? E aí ele dando essa informação para você e você vê, isso aqui foi valioso, foi o suficiente para... Eu tenho bastante coisa aqui para eu transformar, talvez você não compre um curso de enganação que você ia comprar, sabe? Alguma coisa assim. Eu acho que as pessoas vão ter que melhorar os seus produtos, esses produtos que são só eu vendo conhecimento, né? Vendo só informação. Chega então, do 6 em 7, né, Tony? Chega do 6 em 7. Mas até uma pergunta, Tony, me deixou muito curioso esse seu lado, né? Eu não havia pensado dessa forma, né? Se eu perguntar pro chat GPT, por exemplo, chat GPT, como que eu faço uma arte de jogador de futebol? Ele consegue responder com detalhes, será? Tem que perguntar pra ele, né? Tá, legal, Tony. Vamos encaminhar para essa parte final agora. Hoje, como que a gente usa novas tecnologias, Tony? Qual que é uma nova tecnologia? Eu acho que você até comentou comigo da última vez. Qual é uma tecnologia legal aí para deixar até de dica pra galera aí que você acha bacana? Cara, a gente tenta testar tudo, assim, sabe?
nessa parte de buscar ideias de conteúdo, de buscar sugestões, a gente tinha... acho que a ferramenta que você está falando é aquele Copybase, né? Isso. Isso daí foi até uma indicação do antigo sócio meu. Ele falou, cara, eu tô usando isso aqui. Você coloca o assunto e você coloca o teor do texto que você quer. Se ele é um texto mais de venda, mais informativo e tudo mais. E ele já vem o texto pronto, com figurinhas, mas não substitui, né? Mas ajuda muito a pessoa que cria conteúdo. Eu acho que, assim, para conteúdos... conteúdos mais raros, mais difíceis, ajuda muito. Ajuda muito. Um exemplo. Um exemplo... Eu vou dar 2 exemplos de toda a nossa conversa. Legal. A gente atende muita coisa na área de poker. Então, você tem que criar... E tem muita dificuldade de criar conteúdo sobre isso, porque é limitado e é caro, assim. É um conteúdo que se vende, né? Você entender... saber jogar poker e tudo mais, os cursos de poker são todos muito caros. Mesmo os brasileiros, muitas vezes eles precificam em dólar, assim, então é um negócio mais difícil. Mas tem bastante conteúdo na internet, porém, se você comparar com como fazer um bolo, com outros tipos de conteúdos, é pouco. E aí, eu começando pelo assunto de publicidade, daquele lance de você fazer vários segmentos, a gente começou a fazer alguns trabalhos dentro do poker que eles demandaram pra gente. Os clubes de poker chegam e falam, olha, eu queria que vocês fizessem a publicidade de torneios e no poker a gente divulga dessa forma. É assim, 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 as informações têm que estar desse jeito. Então eles me dão um script quadrado falando assim, o jogador de poker entende dessa forma. Você absorve esse briefing, e foi até uma coisa que a gente absorveu talvez sem pensar tanto, e começa a fazer... seguindo esse modelo. Então, a gente tenta inovar na parte visual, tenta inovar na parte estratégica de anúncio, mas a maneira de mostrar a informação é do jeito que o cara passou pra gente, certo? E aí eu comecei... Aí teve um desses clubes, um grande grupo de poker, que contratou uma grande agência de São Paulo, que não tem nada a ver com o segmento, não entendia nada do segmento. E aí eles trouxeram uma outra forma de mostrar as coisas, sabe? Um jeito bem diferente, que não tinha nada a ver com todo o mercado de poker fazia, e colou, sabe? Quando eu vi aquilo lá, eu falei, pô, por que eu não pensei nisso? Por que eu não pensei em transformar o jeito de mostrar a informação, sabe? Com raiva. Por que eu não pensei nisso? E é justamente porque é uma agência de outras áreas, de outros segmentos, entrou no mercado que eles não entendiam nada e inovou dentro daquele mercado, porque falou, cara, talvez essas pessoas estejam fazendo a mesma coisa aqui por um padrão que não precisa, né? E aí, entrando nessa parte já de tecnologia do ChatGPT, ele... tem conteúdo de poker absurdo, é um absurdo o nível de conteúdo que ele tem. Então, quando você traz alguma informação no sentido de eu preciso de ajuda aqui para ideias de assuntos sobre poker, ele te traz bastante coisa, porque ele traz bastante coisa que o mundo inteiro está pesquisando, que o mundo inteiro está criando de conteúdo e que muitas vezes você não tinha acesso, porque você não sabia pesquisar em russo. Você não sabia como que tais países estavam tratando esse poker. É um facilitador da informação. Toda hora ele está aprendendo novas informações, né? Ele aprende e converge tudo como se no idioma dele, né? É como se fosse tudo a mesma informação. Não sei explicar, mas ele traz muito conteúdo que eu não tinha visto. Né? Que eu não tinha visto nos canais daqui, não tinha visto nas outras redes. Então, ele traz boas ideias, assim, sugestões. E esse sisteminha que a gente usa, pelo que eu vi, ele usa a mesma, o OpenAI, que é o mesmo do ChatGPT, né? E ele faz já nesse molde de uma cara mais de trazer uma legenda, mais uma ideia nessa linha. E sem falar que ele traz os emojis e essa questão do tom que você quer na copy, né? Você consegue escolher o tom, então, por exemplo, eu quero um tom venda agora, um tom de, na verdade... Isso aí. Isso aí. Mas é um negócio ainda que eu vejo que tá bem no começo, sabe? Mas já dá para ajudar. Nossa. Já ajuda. Bom, vamos caminhar aqui pro final, Tony. Já deixando aqui o meu muito obrigado para você por
explicar, né? Muitas das vezes aqui eu até falei, pô, o cara tá dando um mega segredo aqui, às vezes, do modelo dele. Eu não sei se você enxergou dessa forma, né? Mas foi muito legal. Sim. Você praticamente... para quem é dono de agência de publicidade, deve ter sido bem produtivo, né? Esse conteúdo, inclusive, vou mandar para alguns amigos sobre principalmente essa estratégia do atendimento. Eu achei bem legal. Algo que eu particularmente achei bem bacana. Eu acho que não tem muito segredo nesse mercado, porque tudo que você está fazendo daqui a pouco já está obsoleto, então talvez esse mercado é justamente o mercado que você tem que inovar toda hora, né? O de ser a agência, né? Porque as empresas precisam inovar e você precisa levar a inovação para eles. Então, acho que não tem tanto segredo assim. Também não acho que eu sou o detentor dos maiores segredos do negócio, mas foi um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade de falar. Muito obrigado a você, meu querido. Deixa aqui as redes sociais da Zenit, a sua também, Tony, aqui pra galera seguir, para que eles possam acompanhar. Isso aqui também vai estar em várias plataformas, então sempre é bacana. Pô, quero saber mais da Zenit, quero saber um conteúdo. A galera já fica atenta, né? Não apenas pelos outdoors, né? Sim. Mas se tornar um novo canal também, né? Dessa forma. O nosso é Agência Zenit, é ZNIT. .com.br, Agência Zenit no Instagram, Agência Zenit no Facebook. Não sei se alguém usa ainda. Claro que usa, né? Muita gente usa, E as suas redes sociais, quais são, Tony? O meu é Tony Kaique. K-A-I-Q-U-E. Tony com Y. E você gera muito conteúdo lá também, na sua própria rede? Não, eu sou low profile. Eu não uso tanto o Instagram, mas não é nem por questão que eu não gostaria. Eu gostaria. Mas a gente fica, como eu te falei, eu fico tão envolvido com essa questão dos clientes, de agência. E como eu não sou dessa geração que já cresceu com esse costume de tudo eu filmo, toda hora eu lembro, não é natural para mim ficar criando conteúdo. Então, eu só crio conteúdo quando eu paro para criar conteúdo. Olha, vamos ali na sala, gatilho, né? Vou gravar um vídeo, vou fazer um material para sair no perfil da agência, vou fazer um material para YouTube, a gente está querendo fazer um bate-papo lá parecido com esse em alguns segmentos. Então é isso, sabe? Eu não passo o dia criando conteúdo, mas eu gosto e admiro quem faz. Queria estar, mas por enquanto, quem sabe no futuro próximo, né, Quem Tony? sabe? Uma nova rede social aí, né? Já tem várias outras. Meu amigo, muito obrigado. Vocês aí que estão assistindo a gente, escutando a gente, agradeço vocês terem ficado até esse momento. Compartilhe com as pessoas que você gosta, compartilhe aí com os donos de agência de publicidade, seus amigos, porque esse conteúdo vai ser muito frutífero aí para todos mais. Então, muito obrigado. Até o próximo episódio, hein, galera? Tamo junto. Valeu!